Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus chegou à outra margem do lago, na região dos Gadarenos, vieram ao seu encontro 2 homens possuídos pelo demônio, saindo dos túmulos. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles então gritaram: "O que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu vieste aqui para nos atormentar antes do tempo?" Ora, a certa distância deles estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicavam-lhe: "Se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos." Jesus disse: "Ide." Os demônios saíram e foram para os porcos. E logo toda a manada atirou-se monte abaixo para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram, e indo até a cidade contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando o viram, pediram-lhe que se retirasse da região deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, nesta quarta-feira, 13ª semana do tempo comum, continuamos a leitura do Evangelho de Mateus, capítulo 8, hoje nos versículos de 28 a 34. E nesses versículos, a oportunidade, pois, de meditar, ainda que brevemente, numa grande questão que talvez toca também a nós, as oportunidades que nós perdemos. Ontem, Jesus acalmava as tempestades. Hoje, ele liberta aqueles que estavam possuídos pelo demônio, 2 homens, e lança esses demônios nos porcos, e aquelas pessoas, para nossa tristeza, eles, ao invés de se alegrar com a libertação dos seus iguais, dos seus irmãos, o que fizeram? Ficaram profundamente incomodados, porque o bem material, os porcos, os animais que teriam lucro, iriam vender, negociar, enfim, porque estes foram mortos, e aqueles 2 que estavam mortos tiveram vida, estes ficaram de lado, excluídos. O Evangelho é muito objetivo e diz: rogaram-lhe que se retirasse da cidade. Ora, que oportunidade perderam estes homens? O próprio Deus esteve entre eles e não souberam aproveitar. Que pouco hospitaleiros estes foram, e talvez tantas vezes também nós. Com que frequência muitas vezes nós nos ocupamos e nos preocupamos mais com os bens materiais e não conseguimos enxergar o Senhor presente no meio das nossas situações, no meio do nosso dia a dia. Pobres destes, que excluíram aquele que dá o sentido a tudo e a todos. E esse talvez é o grande pecado deste século. As pessoas negam a Deus de modo prático. Um ateísmo, materialismo prático, onde crer ou não crer em Deus pouco muda. O importante é seguir conquistando, tendo confortos, às vezes em excesso, realizações prazerosas em excesso, todo um cuidado material, passageiro, e com isso perde-se o sentido sobrenatural de todas as coisas. Como não teriam recebido bênçãos, graças, nas suas casas e nas suas almas, estes que mandaram Jesus embora? E como Jesus ficaria feliz em ajudar a cada um? Porque só Deus tem planos verdadeiros para a nossa felicidade. E nós próprios nunca poderemos melhorar os planos de Deus. Agora é verdade, muitas vezes a lógica de Deus não coincide com a nossa lógica. E nesta hora, mesmo que aparente certo sofrimento, é hora de abraçar a vontade de Deus. E se Deus quer, eu também quero. Tudo que nos parece contraditório e às vezes inexplicável enquadra-se no plano divino.
Ainda que às vezes só vamos entender isso mais tarde ou de repente ainda em outra vida. Ou, nas palavras de São Paulo, tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Hoje pedimos ao Senhor a graça de purificar o nosso coração dos amores desordenados. O excesso de amor próprio, o excesso de apego aos bens, o desejo de possuir de si próprio ideias, opiniões, ou projetar a própria felicidade com certo egoísmo, com certa satisfação desordenada. Lembremo-nos, o que nos parece um mal talvez não é tanto assim. Somente o pecado, este sim, é o mal absoluto. Dele devemos com muito amor, humildade e contrição, sempre aproveitar o saboroso fruto da confissão para rejuvenescer as nossas almas. Mas os outros males, o cansaço, a ruína, a doença, a dor, enfim, todas elas são oportunidades que podemos encontrar Jesus, que ali está, nos sorri, nos estende a mão para nos ajudar e assim superar as situações e crescer interiormente. Na tua oração, aproveita e pede a Jesus que possas enxergar a atuação dele em tua alma. Aos olhos de Deus, nunca esqueçamos, nós valemos mais do que todo o universo. E aquilo que Deus realiza nas nossas almas, na nossa vida, na nossa intimidade, tem um valor extraordinário, muito maior do que todos os bens materiais. Ah, se aqueles homens tivessem entendido quem realizava aquele milagre libertando aqueles 2 cativos pelo demônio. Pouca importância daria à economia que ali juntariam naquelas moedas vendendo os porcos. Certamente teriam rendido graças a Deus e teriam convidado Jesus para ficar nas suas casas. Se olharmos com fé para a nossa vida, nós vamos acabar encontrando muitíssimas graças. E naquelas oportunidades que talvez foram dor e luto, pranto, ali podemos realmente encontrar a bondade de Deus. A Nossa Senhora pedimos também, ela que enfrentou tantos contratempos, dores, que nos ajude a não perder a oportunidade de encontrar Jesus, mesmo nas circunstâncias mais desfavoráveis. Aproveita e envia esta mensagem para aquelas pessoas que você conhece, que talvez estão passando por um momento difícil e estão em dúvidas de fé. A palavra de Deus é para nós. Deus te abençoe.